Quer saber os últimos acontecimentos da revisão da vida toda e saber se tem direito a essa revisão? Me acompanhe até o final do vídeo para descobrir se você preenche todos esses requisitos e se é possível aumentar o valor do seu benefício com essa revisão. Te convido para clicar no botão inscrever-se e deixar aí o seu gostei para mim saber que esse conteúdo foi útil para você. Eu sou Valdemar Pereira, advogado, especialista nas aposentadorias do INSS e vamos direto ao conteúdo do vídeo. A revisão da vida toda se fundamenta no fato de que as pessoas que se aposentaram a partir de dezembro de 1999 e que contribuíram para a Previdência com valores elevados antes de 1994 não tiveram essas contribuições contabilizadas e dessa forma foram prejudicados na hora de se aposentar. Essa revisão busca, portanto, minimizar os efeitos negativos causados pela reforma da Previdência daquele ano de 1999. Em algumas aposentadorias, portanto, não são todas as aposentadorias que serão beneficiadas. Então, quem vai se beneficiar dessa revisão da vida toda são aquelas pessoas que contribuíram para a Previdência antes de 1994 e não tiveram seus salários contabilizados e dessa forma foram prejudicados na hora do cálculo para receber a aposentadoria. E a revisão da vida toda é justamente para incluir as contribuições anteriores a 94 no cálculo do seu benefício e assim elevar o valor da sua aposentadoria. A regra atual de aposentadorias aproveita o tempo de contribuição antes de julho de 1994, mas não contabiliza os valores das contribuições daquele período. Então, digamos que você trabalhou de 1980 até 1994 e contribuiu pelo teto da Previdência, por exemplo, ou com salário elevado, próximo do teto, e depois de 1994 passou a contribuir por um salário mínimo e completou os requisitos para se aposentar pelas regras antes da reforma da Previdência de 2019, no momento em que você protocolou o seu pedido de aposentadoria, os salários de contribuição considerados foram somente os de julho de 1994 para frente. Então, o objetivo dessa revisão, como já falei, é rever sua aposentadoria para que todos os seus salários de contribuição sejam considerados. Lembrando que você precisa cumprir os seguintes requisitos para analisar, para saber se tem direito a essa revisão. O primeiro requisito é ter seu benefício concedido entre o dia 29 de novembro de 1999 até o dia 13 de novembro de 2019. Outro requisito: ter contribuições anteriores a julho de 1994 e com valores elevados. Outro requisito, se o seu benefício você precisa analisar, é se o seu benefício foi concedido há menos de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, do primeiro pagamento que você recebeu como aposentado. Além desses requisitos, há outros fatores que precisam ser levados em conta e que pode fazer diferença, que pode ser vantajoso para você fazer a revisão, para você analisar se vale a pena ou não fazer a revisão da vida toda. Isso porque, como já falei, no final de 1999 foi criada a lei que mudou o período base de cálculo e com essa lei foi criada uma nova regra, uma regra de transição, melhor dizendo. Então, os segurados que já estavam filiados ao INSS e que se aposentaram após a vigência desta lei têm direito à revisão da vida toda porque entraram na regra de transição. Acontece que a reforma da Previdência de 2019 mudou novamente o período base de cálculo. Então, para você ter direito à revisão da vida toda, seu benefício deverá ter sido concedido antes do dia 13 de novembro de 2019, data da promulgação da reforma da Previdência.
Além disso, você deve ter contribuído com valores altos antes de 1994 para essa revisão valer a pena, essa revisão da vida toda. Só vale a pena se as suas contribuições antes de 1994 foram contribuições altas. De forma bem simples, você deveria receber um salário alto antes de 1994 e, consequentemente, ter contribuído com valores altos para poder valer a pena essa revisão. Você também precisa ter poucas contribuições ou ter começado a ganhar menos a partir de julho de 1994. Desse modo, serão seus salários de contribuição antes de 1994, sendo maiores, que vão fazer aumentar o valor do seu benefício a partir da revisão. Vamos exemplificar para ficar mais. Vamos a um exemplo prático. Se você tem 20 anos de contribuição com o valor de recolhimento pelo teto da Previdência do INSS antes de julho de 1994 e somente 10 anos de valores baixos após essa data, ou seja, depois de 1994, digamos que você trabalhou recebendo somente um salário mínimo durante 10 anos, depois de 94, serão esses 20 anos de contribuições mais altas antes de 1994 que farão com que seu benefício aumente o valor. Agora, uma dúvida que sempre recebo: quais são os benefícios que podem utilizar a revisão da vida toda, que podem ser utilizados para que vale a pena a revisão da vida toda? São os seguintes: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade, auxílio-doença e pensão por morte. Se você recebe um desses benefícios e preenche os requisitos, você poderá pedir sua revisão da vida toda. Lembrando que o prazo para pedir a revisão, como já falei, é de 10 anos, contados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao qual você começou a receber seu benefício, sua aposentadoria. Mas o que você quer saber mesmo é se essa revisão já foi aprovada e decidida em favor dos aposentados. Qual a situação atual dessa revisão? Até aqui, se ficou alguma dúvida, escreve aí na parte dos comentários que eu respondo para você. Aproveita e deixa um gostei para mim saber que esse vídeo foi relevante para você. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E se você ainda não for inscrito no canal, te convido para inscrever-se. Agora, quando você se inscreve e deixa um gostei, o YouTube entende que essa informação é importante e mostra o vídeo para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vamos lá. O STF decidiu em favor dos aposentados, por 6 votos a 5, o direito à revisão da vida toda no final de fevereiro de 2022. Este processo ficou parado por 8 meses após pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, que votou favorável aos aposentados. A revisão da vida toda se mostrava consolidada e tudo parecia resolvido com vitória dos aposentados. Porém, quase no final do julgamento, o ministro Nunes Marques pediu que o julgamento fosse reiniciado do zero. Isso significa que o julgamento foi retirado do ambiente virtual e foi para o plenário físico. Isso foi uma manobra do ministro Nunes Marques, já que ele votou contra os aposentados. Com isso, o voto do ministro Marco Aurélio, que foi favorável aos aposentados, mas que ele, Marco Aurélio, aposentou em 2020, seria desconsiderado. E o novo ministro que entrou em seu lugar, o André Mendonça, poderia votar contra os aposentados e assim mudaria completamente a situação do julgamento da revisão da vida toda. Só que em junho, o STF aprovou uma nova regra que impacta o julgamento da revisão da vida toda. E qual seria ou qual foi essa regra?
Os votos de ministros aposentados proferidos em julgamento em plenário virtual e que foram destacados para plenário físico, como é o caso, continuarão válidos. A mudança foi aprovada por 8 votos a 1. Com a mudança da regra, o voto de Marco Aurélio está mantido e André Mendonça não poderá votar nesse processo da revisão da vida toda. O tema foi colocado em pauta para o julgamento no dia 23 de novembro, mas acabou sendo adiado novamente e agora foi remarcado para a sessão plenária da próxima quarta-feira, dia 30 de novembro. Lembrando que esse procedimento de revisão da vida toda não é aceito no INSS. Portanto, você precisa ingressar com uma ação judicial para pedir essa revisão. Você precisará contratar um advogado especialista em revisões, especialista nesse tipo de revisão, que tenha experiência com revisão da vida toda, com revisão de benefícios, para você fazer uma ação da forma correta, calcular o valor correto e saber se realmente vale a pena para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final do vídeo e até o próximo vídeo.